A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, amigos do canal. Eu sou Vandério Pinheiro e vamos a mais um vídeo que trará edificação para as nossas vidas. Livro de Romanos, capítulo de número 12, o versículo de número 12, nos diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. O apóstolo Paulo escreve para a igreja em Roma, e eu acho muito glorioso esse texto bíblico, visto que os irmãos ali em Roma, eles sofriam muito, e para adorar a Deus, eles precisavam muitas vezes se reunir nas catacumbas de Roma, para poder fazerem os seus cultos ao Senhor, por conta da perseguição que era muito grande. E Paulo traz esta palavra encorajadora e que irá trazer motivação para a vida dos irmãos, como até hoje ela traz para as nossas vidas. Ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Primeiro ponto que nós iremos ver é sobre a esperança. Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que nós desejamos que venha acontecer em nossa vida. Sendo assim, Hebreus capítulo de número 10 e o verso de número 35 nos diz: não rejeiteis a vossa confiança, que tem avultado, ou em algumas traduções, grandíssimo galardão. Já que nós estamos falando que esperança é termos uma confiança de que é possível acontecer aquilo que nós esperamos e aguardamos, aí o escritor aos Hebreus está dizendo: não rejeite a vossa confiança, que tem avultado galardão. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 15, 1 aos Coríntios 15 e o verso de número 19, vamos ver o que é que está escrito. Diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então Paulo está expressando aos irmãos ali que estavam em Corinto que se é somente para esta vida que nós temos a esperança em Cristo, nós somos os mais dignos de todos de compaixão. Nós não devemos ter esperança em Cristo simplesmente para esta vida, buscando alcançar aquilo que almejamos para a nossa vida cotidiana e secular, mas devemos estar com os nossos olhos postos em Cristo, principalmente para a nossa salvação. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em Tito, capítulo 2, o versículo de número 13. Diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto aguardamos a bendita esperança, esta é a maior esperança que nós devemos ter como cristãos, aguardando a bendita esperança da aparição do nosso Senhor, ou seja, da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá para buscar o seu povo, ele virá para buscar a sua igreja, como ele prometeu. Vamos manter viva esta nossa esperança. Então Paulo disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. O outro texto é falar sobre paciência. Nós devemos ser pacientes na tribulação. Quando nós observamos isto, o Salmo 40, ele nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando o salmista está fazendo aquela expressão, ele estava passando por este momento de luta, de tribulação, de adversidade na vida dele. Por que eu posso afirmar isto? Pois os versículos posteriores estão dizendo: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés em uma rocha, firmou os meus passos.
e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então a situação era de tribulação, era de adversidade, mas o salmista estava esperando com paciência no Senhor, até que Deus pudesse tirar ele daquele lago horrível, daquele charco de lodo, daquela situação adversa que ele estava vivendo. Hebreus capítulo de número 10 e o verso de número 36. Vamos fazer a leitura também. A Bíblia diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então é necessário sermos pacientes enquanto estamos na tribulação, enquanto estamos passando pela tribulação, manter a calma, manter a paciência, pois a Bíblia está dizendo, é necessário haver paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa virá, o resultado que nós esperamos vai chegar em nossa vida, mas vamos ter paciência enquanto ela não chega e enquanto estamos vivendo, em meio aos vendavais desta vida. Glória a Deus, Deus ele é fiel. E para fechar o versículo, o apóstolo Paulo diz assim: perseverai em oração. Aqui nós poderíamos falar sobre perseverança e sobre oração. Vou falar sobre perseverança. Mateus 24, 12 ao 13, a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Há necessidade, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, de nós perseverarmos, não importa a situação, o desafeto, o desamor. A Bíblia diz, por se aumentar a iniquidade, o mundo está de uma forma tão terrível que o amor de muitos já tem se esfriado, mas a Bíblia diz que é somente aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. Então vamos fazer parte desses que perseveram até o fim. Glória a Deus. O próximo texto bíblico está em Tiago, capítulo 5, o verso de número 16, onde a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos estar clamando pela vida dos nossos irmãos, de estar orando pela vida dos nossos irmãos, já que o texto aqui fala sobre perseverança e sobre oração. Perseverai em oração, é manter a perseverança e também estar orando, para que nós estejamos estreitando o nosso relacionamento com o Senhor e estejamos nos fortalecendo para suportarmos até o grande dia que o Senhor nos levará para habitar com Ele na eternidade. Mais um texto falando sobre perseverança, Tiago, capítulo de número 1, o verso 2 e 3, nos diz: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Então Tiago chama para que nós possamos nos alegrar, ter grande gozo quando nós cairmos em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé, cada vez que a nossa fé está sendo provada, ela irá produzir perseverança em nossa vida, e é através da perseverança que nós vamos alcançar a eternidade em Cristo Jesus. E para nós fecharmos, mais um texto falando sobre a oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Precisamos estar orando em todo o tempo. Não significa dizer que vamos andar de joelhos, que vamos estar 24 horas de joelhos. Não. Significa dizer que em todo momento
precisamos estar conectados com o nosso Deus. Os dias são maus e nós precisamos estar ligados com Deus para podermos a cada dia sermos mais fortes. É como Asaf disse no Salmo 73 e o verso de número 28: bom para mim é aproximar-me de Deus. Ore, esteja em conexão com seu Deus e seja um vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, as tuas finanças, em nome de Jesus. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E você que já é inscrito, por favor, compartilhe o vídeo com outras pessoas, para que mais vidas e famílias possam ser abençoadas por esta palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Muito obrigado pelo apoio ao nosso canal. Fiquem com Deus.